tem nos sustentado. Grande é o nosso Deus, amém? Você possa fechar os seus olhos neste momento. Você possa estar falando com o Senhor, derramando o seu coração na presença dEle. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, não apenas para receber palavras de Ti, Senhor, e confortar o nosso espírito, mas também, Senhor, queremos exaltar o Seu nome, queremos engrandecer aquele quem Tu és, Jesus. Pai, queremos, Senhor, dizer, Senhor, à terra, Pai, quão grande Tu és. Queremos, Pai, que o Senhor esteja cuidando de nossas vidas neste momento, que o Senhor esteja, Pai, realmente nos enchendo do Teu amor. Senhor, que o Senhor possa estar sendo manifesto aqui neste lugar, que o Senhor possa estar, Senhor, sendo livre neste lugar. Queremos, Pai, a Tua presença aqui. Senhor, que nada fuja da Tua presença, nada fuja do Teu controle, e que possamos estar inteiramente ligados em Ti, Jesus. Pai, esteja aqui entre nós, esteja realmente presente aqui, Senhor. Queremos sentir a Tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Nós Te amamos e nós Te adoramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Santo é Teu nome, Deus. Vamos declarar que o Senhor reina sobre nós, amém? Sobre
Senhor fez grandes obras em nossas vidas, que o Senhor nos tirou do lamaçal, Senhor, obrigada. Senhor, que realmente possamos estar aqui porque adoramos o Teu nome e amamos quem Tu és. E não, Senhor, porque não venhamos aqui por causa de religiosidade, Senhor, ou porque alguém nos forçou a vir, Senhor. Possamos sempre estar na Tua casa, Senhor, porque Te amamos, Senhor, que sempre possamos estar aqui, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, esteja colocando esse
acabou de declarar que o ama, que isso seja real na sua vida. Senhor, eu te amo, Deus. Te amo, Senhor. Eu amo estar aqui. Eu amo te ouvir.
Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, nós vamos entregar o Senhor nossas ofertas. Glória a Deus, amados. É muito bom estarmos na casa do Senhor e podermos adorar o seu nome. E ainda dentro dessa adoração, eu gostaria de convidar você a entregar ao Senhor uma oferta nessa noite. E gostaria de ler para vocês, lá em Filipenses capítulo 4. Você pode abrir comigo, por favor? Lá em Filipenses capítulo 4. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus, porque fala exatamente de um momento em que a igreja, no caso, a igreja de Filipos, estava entregando as suas ofertas para o apóstolo Paulo, para abençoar o ministério do apóstolo Paulo, né? Filipenses capítulo 4, amém? Eu gostaria de ler alguns versículos, não vou ler o texto inteiro, mas o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, diga comigo, uma vez mais, renovastes, diga comigo, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Eu gosto de ver como o apóstolo Paulo enxergava o momento de ofertar, ou o ato de ofertar, né? Ele fala sobre renovar o cuidado. Ele fala que isso é feito várias vezes e que agora estava sendo feito mais uma vez. Talvez você às vezes tenha pensado, puxa, mas toda vez que eu vou à igreja eu preciso ofertar? Eu já entreguei o meu dízimo, mas depois do meu dízimo eu preciso entregar mais alguma coisa? Na verdade, é um cuidado renovado. Na verdade, é uma nova oportunidade. Como o apóstolo Paulo diz ali, é uma oportunidade. Oportunidade de quê? Primeiro, de cuidar da casa de Deus e das coisas de Deus. Ele fala aí, você renovou a meu favor o teu cuidado. Lá no versículo 14, vamos lá no versículo 14, diz assim, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, a igreja enxergava a necessidade. As pessoas enxergavam a necessidade. As pessoas estavam juntas, não só sentadas próximas umas às outras, mas elas estavam de fato juntas, unidas, entendendo que todos juntos estavam participando daquela obra e que aquela era uma oportunidade de fazer algo mais. Diga comigo, fazer algo mais. E o apóstolo Paulo, então, no seu ministério, foi muitas vezes abençoado por pessoas que enxergaram a oportunidade. Agora, além da oportunidade de abençoar a obra de Deus, você também tem a oportunidade de ser abençoado. Só alguns aqui estão recebendo a oportunidade de ser abençoado. Por quê? Porque lá no versículo 19, o apóstolo Paulo declara uma palavra de bênção. Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo sabia que aquelas pessoas tinham necessidades. Assim como ele tinha as dele, ele sabia que cada um tinha as suas. Mas ele sabia o Deus que ele servia.
E ele sabia que Deus estava olhando aquelas pessoas ofertando e que o próprio Deus traria sobre elas a bênção e retribuiria a cada uma delas segundo aquilo que elas estavam fazendo de coração para o Senhor. Por isso que ele diz: o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. Você já parou para pensar qual é a riqueza do teu Deus? Qual é a riqueza do teu Deus? Quanto Ele tem para te abençoar? Quanto Ele tem para derramar sobre a tua vida e para suprir a tua necessidade? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente fala: Deus vai me abençoar. É verdade. Mas o rei Davi, quando estava lá arrecadando para o templo lá de Salomão, de Jerusalém, que Salomão construiu, ele fala sobre a riqueza de Deus. Ele fala: tua, Senhor, é a riqueza, a grandeza, o poder, a honra, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder. Tudo isso o rei Davi fala a respeito do Deus dele, da riqueza e glória desse Deus. Meu amado, minha amada, essa é uma oportunidade. É uma oportunidade que eu e você temos. Primeiro, de abençoar a obra de Deus. Segundo, de sermos abençoados. Porque a palavra que Paulo declarou sobre a igreja de Filipos, em nome de Jesus eu também quero declarar sobre as nossas vidas nessa noite. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades, das minhas necessidades. Ele está olhando para as nossas necessidades e Ele vai vir com a sua mão e a sua bênção sobre a vida de cada um, porque dele é tudo e nós podemos confiar e descansar nele. Amém? Vamos ficar de pé. Aproveite esta oportunidade. Enxergue a oportunidade. Você sabe que nós estamos num momento de construção e que há uma necessidade muito grande na igreja do recurso financeiro. Não só para mantermos a obra, mas para acabarmos de construir o templo. Aproveite esta oportunidade para abençoar e esta oportunidade para ser abençoado. Levante seu envelope ao Senhor. Pai amado, nós queremos consagrar a Ti nesse momento as nossas ofertas e dízimos nessa noite. Assim, Deus, como a igreja de Filipos, que renovou mais uma vez o cuidado que tinha, observando a oportunidade que eles tinham de abençoar a vida e o ministério do apóstolo Paulo, assim nós hoje renovamos mais uma vez a nossa oferta diante de Ti, segundo a oportunidade que Tu nos dás de abençoarmos a Tua casa neste lugar e a Tua obra neste lugar. E Senhor, também é uma oportunidade de o Senhor derramar a Tua bênção sobre cada um de nós. Por isso, Deus, eu quero pedir agora que o Senhor venha sobre cada um aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está precisando, pagar aquela conta, fazer aquela compra, alguma outra coisa, Pai, mas eu sei que Tu tens todo o recurso e tudo o que é necessário para que os Teus filhos tenham sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundem nesta obra, Pai. Nós cremos no Teu poder sobre as nossas vidas, nós cremos na Tua provisão nas nossas vidas, e é por isso, Senhor, que consagramos a Ti nesta hora os nossos dízimos e as nossas ofertas, e recebemos de Ti, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Renove o Seu cuidado nesse momento, em nome de Jesus. Porque amor
alegria para nós podermos colocar na Tua presença daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Nós cremos, Senhor, verdadeiramente que se o Senhor não estivesse fazendo algo na nossa vida, nós não teríamos nada hoje. E se temos alguma coisa, é porque o Senhor tem interferido nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui as nossas ofertas e pedimos que o Senhor abençoe todas as necessidades desse lugar, os sonhos que nós temos, ó Deus, de apresentar ao Senhor um lugar onde o Teu nome será glorificado, um lugar onde o Senhor será adorado. Abençoa-nos, ó Deus, nesse projeto, nessa expectativa da inauguração da nova igreja, do novo templo. Que o Senhor esteja com cada um, abençoando cada um, de forma que nunca lhes falte nada. Pelo contrário, Senhor, que a Tua igreja tenha o suficiente, mais do que o suficiente, inclusive para poder derramar na vida de outros, abençoar aqueles que precisam. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o que temos nesta noite e pedimos abençoa-nos segundo o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e segundo o que o Senhor vê no nosso coração, porque o Senhor é o único que pode nos sondar e nos conhecer. Abençoa, Senhor, aqueles que têm realmente amado a Tua casa. E como diz o apóstolo Paulo, que a graça esteja sobre aqueles que verdadeiramente Te amam. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Graças a Deus estamos juntos. Depois de uma chuvinha que caiu em Araraquara, não é verdade? Uma chuvinha. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para Deus, não é, irmãos? Não é verdade? Tem que tomar cuidado com o que você fala para Deus, Renatinho. Essa semana eu estava aqui na igreja, na segunda ou na terça-feira, eu falei assim: Deus precisava nos dar uma chuva muito forte para a gente ver o que acontece com o nosso telhado, por onde cai água. Hoje nós vimos tudo. Nós vimos exatamente por onde cai toda a água sobre o nosso novo telhado. E foi uma bênção poder ver o que está certo e o que está errado. Porque nós vamos entrar logo numa fase aí de colocar o resto do fogo, e se chover no fogo de gesso a gente perde. Então essa chuva foi uma boa demonstração para aquilo que a gente tem que se preparar para mais para frente, amém? Se bem que nós sabemos que o tempo de Noé já passou, pior do que isso eu acho que não fica não, né? Mais do que isso, acho que não passa. Fala, irmão, você entendeu a brincadeira? Você pode rir, meu irmão, você pode... Você está tão sério que eu estou quase desistindo de pregar o evangelho aqui. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Irmãos, sábado agora nós vamos fazer o nosso mutirão das pizzas. Vamos continuar a nossa segunda etapa das pizzas, né? Fizemos no sábado passado, um grupo lindo veio trabalhar. E nesse sábado eu preciso que aquele grupo venha. Já sei que alguns não vão poder, um ou dois. Mas se você quiser nos ajudar no sábado, das 8h30 da manhã até as 11 horas, quanto mais gente vier melhor, porque são muitas pizzas, são 320 pizzas que nós vamos fazer, e esse recurso todinho é para construção. Se você quiser vir ajudar, venha, vai ser uma grande bênção. A única coisa que eu preciso é que se você vier, que você entre no Face da igreja e diga lá, eu venho. Porque nós precisamos saber quantas pessoas vêm. A gente não pode ficar só na expectativa, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos ter a preparação das pizzas. Se você quiser nos ajudar, quiser abençoar a igreja, no sábado geralmente todo mundo compra um lanchinho, alguma coisa para fazer, para convidar alguém. Se você quiser comprar uma pizza aqui da igreja, os oficiais, eu acho que ainda existem alguns convites. Se você quiser, você pega com ele o papelzinho e aí no sábado você vem buscar a pizza. Nós vamos já estar distribuindo as pizzas das 10h30 da manhã até o meio-dia e depois das 2 até as 6 horas da tarde, tá bom? Mas você precisa ter o papelzinho para vir pegar a pizza. Não adianta vir só, eu quero comprar uma pizza, não dá, porque nós não temos as pizzas organizadas. A outra coisa, irmãos, é com relação à nossa vigília. Amanhã eu vou ter uma vigília com um grupo de líderes da igreja, toda sexta-feira, até o final de maio, um grupo de pastores e presbíteros e diáconos da igreja. Nós vamos estar nos reunindo nas sextas-feiras para orarmos juntos, até o final de maio. E maio em diante, nós começaremos a fazer as vigílias com a igreja. Eu gostaria que você prepare seu coração para estar junto, em oração, porque se não tiver oração, as coisas não vão acontecer. Eu recebi
um vídeo nesses dias da presbítera Cecília, do apóstolo Márcio Valadão, lá da Lagoinha, e ela falou assim: olha, apóstolo, você já deve ter visto esse vídeo. Eu falei para ela: não vi, estou recebendo agora. Irmãos, o que ele fala no vídeo é o que nós estamos falando desde o início do ano, desde o final do ano passado. Então Deus está falando com os seus servos espalhados pelo Brasil sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo no Brasil. Estamos debaixo de um juízo, e é bom que você esteja em oração, esteja junto com a igreja para estar protegido nesse tempo de juízo. O Senhor colocou o Brasil debaixo de uma mão forte, e não existe mão mais poderosa do que a dele. Então vamos estar em oração. E na segunda-feira nós vamos ter uma reunião com os pastores, uma reunião do conselho, uma reunião para tratar assuntos da igreja, inclusive um assunto de disciplina, que nós vamos ter que tratar de algumas situações que aconteceram. E se você tem alguma situação que você gostaria de que chegasse até o conselho da igreja, olha, é só falar com algum pastor. Nós teremos uma reunião do conselho na segunda-feira. Você pode colocar a tua reclamação, a tua queixa, o teu problema. Quando eu falo problema, é algum assunto grave que precisaria ser tratado na igreja. Nós teremos a reunião do conselho para isso. Mateus capítulo 17, vamos ficar em pé? Mateus capítulo 17. Que Deus nos abençoe, né, nesse momento, por meio da leitura da palavra. Já estamos há alguns cultos levando a palavra para várias pessoas fora de Araraquara, no Brasil, pessoas que estão assistindo o culto, e hoje ao vivo, né? Hoje ao vivo. Então que Deus abençoe todos que vão estar escutando essa palavra em nome de Jesus, que possa chegar onde ela tem que chegar em nome de Jesus. Amém? Mateus 17, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um jovem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de jejum e oração e jejum. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, tua palavra está aberta, e no poder da tua palavra peço que o teu Espírito Santo se mova, porque o Senhor disse que conheceremos a verdade nos libertará. Então que venha a tua verdade sobre o nosso coração agora, sobre a nossa mente, e que nós possamos receber, ó Deus, da porção que é necessária para a nossa alegria, para a nossa paz, para a vitória que o Senhor tem para nós. Guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares, guarda os nossos filhos, ó Deus, onde quer que eles estejam, na nossa cidade ou fora dela. Protege, envia os teus anjos para guardar, ó Deus, tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, e que o Senhor seja glorificado em nossos corações e nessa igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você está esperando o fim da sua vida? Como é que você está esperando o fim da sua vida? Ou, já que alguns são muito novos, né? Como que você vai imaginar o fim da sua vida com 17 anos, 18 anos? Como é que você espera que alguns problemas terminem na sua vida? Como é que você espera que isso termine? Tem coisas que estão na nossa vida, doenças, enfermidades, problemas de relacionamentos,
problemas financeiros, essa situação às vezes do teu futuro com relação à tua aposentadoria, tua vida. Como é que você espera que as coisas, como é que você está esperando que as coisas venham a terminar? Qual é a tua expectativa? Porque eu não sei se você sabe, muitas pessoas entregam logo os pontos, né? Eles falam, não tem mais jeito, eu já tenho 60 anos, eu não vou fazer mais nada. Eu compartilhei há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu compartilhei que uma vez eu estava tomando café num lanche na casa de uma pessoa, até muito bem de vida, e ela com 50 anos, eu tenho 52, ela tinha 50 anos, e ela falou assim na mesa, na frente de todo mundo, ela disse, bom, daqui para frente eu não espero mais nada, porque o que eu tinha que conquistar, eu conquistei até aqui, daqui para frente eu sei que as coisas serão muito difíceis. Como é que você espera que as coisas terminem na sua vida? Como é que as coisas vão terminar? Você está pensando aí, não? Sim ou não? Sim, está pensando? Amém? Tá. Então, já que você está pensando, agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que é que você está fazendo para que isso melhore? Porque eu espero que você não esteja esperando que seja uma desgraça na sua vida, amém? Todo mundo está esperando que termine de forma melhor, que o Senhor coloque as mãos e que as coisas fiquem melhor. Sim ou não? Sim, todo mundo? Então, estamos esperando algo melhor. Muito bem, já que você está esperando algo melhor, o que é que você está fazendo para que fique melhor? Quais têm sido os teus passos? Quais têm sido as suas decisões para que as coisas melhorem? Ou você está sentenciando a sua vida de uma forma totalmente, às vezes, fora da vontade de Deus, porque você às vezes nem sabe a vontade de Deus e começa a sentenciar a sua vida. Não, eu vou guardar um pouquinho de dinheiro, porque quando eu for velho, aí eu vou ficar doente, se eu tiver que ficar doente, pelo menos eu tenho dinheiro guardado. Tem gente que sentencia a vida assim, sabia? Eu já penso assim, eu vou guardar um pouquinho de dinheiro, porque quando eu for velho, eu vou viajar muito com a minha velhinha. Mas tem gente que quer guardar dinheiro para ficar gastando com o médico. Eu, hein? Comigo não. Mas tem gente que vai fazendo planos horríveis, concorda? Sim ou não? Se você tem feito, se você está esperando algo bom para a sua vida, no final das coisas que você está trabalhando aí, problemas, dificuldades, enfermidades, doenças, finanças, se você está pensando em algo melhor, o que você está fazendo para isso? Eu quero caminhar com você nesse texto, porque o Senhor falou muito ao meu coração. Hoje foi um dia em que eu fiquei o dia inteirinho separado em oração. E o Senhor falou muito ao meu coração, porque esse texto aqui é um texto lindo para você ver alguns ensinos de Jesus. Primeira coisa que esse texto que Jesus deixou aqui relatado, ele nos mostra algumas coisas fantásticas. Mostra o quê? Um pai que tinha um filho, um jovem, nós não sabemos a idade desse jovem, mas era jovem e não era casado, porque senão ele seria chamado de outra forma, teria uma outra palavra para ser usada para esse jovem no grego. E ele aqui é um jovem, provavelmente até 17, 18, 20 anos, não casado. E esse jovem, o pai fala que ele é lunático. Na época dos gregos, na época de Jesus, não existia ainda a doença epilepsia. Então, quando uma pessoa tinha algum tipo de convulsão, quando as pessoas tinham algum tipo de ataque diferente, eles chamavam aquela pessoa de lunático. Por que lunático? Porque era esporádico, assim como a lua às vezes aparece e não aparece, os ataques deles eram esporádicos. Então esse jovem ele é chamado de lunático por causa desses ataques, mas poderia ser um ataque epilético, poderia ser uma convulsão no olhar. E o pai assim o diagnosticou e levou para os discípulos, e os discípulos oraram por esse menino. Quando é que os discípulos oraram por esse menino? Se você for ler Mateus um pouco antes, você vai ver que Jesus enviou 70 e os apóstolos para curar enfermos, expulsar demônios, para fazer uma grande obra sobre a terra. E esses apóstolos, esses homens foram sobre a terra e oraram. Só que quando chegou esse pai com a criança, não teve resultado. Eles oraram e o jovem não foi curado, não foi abençoado. O menino continuou tendo os ataques.
continuou tendo as manifestações sobre ele. O pai não falou que era demônio, porque provavelmente a forma como aquele menino caía no chão e se manifestava não era uma manifestação em que os pais pudessem olhar e falar assim: é demônio. O pai achava que era um problema o quê? De enfermidade, de doença. E foi assim que o pai apresentou o filho para os discípulos. E assim foi, e dessa forma foi como eles procuraram curar. Só que o jovem não melhorou. Passaram-se alguns dias, ou talvez na mesma hora, e o jovem continuou manifestando a doença, ou o espírito, e não havia sido curado. E o que o pai fez? O pai esperou o momento certo e foi diante de Jesus. E olha que estava aquela multidão, diz o texto que havia uma multidão. O pai parou na frente de Jesus e falou: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor cure o meu filho, porque meu filho é lunático. Ele cai no fogo, ele cai na água, ele manifesta coisas impressionantes, e eu não sei o que fazer. E os teus discípulos não puderam curá-lo. E quando Jesus escuta isso daquele pai, eu fico imaginando os olhos de Jesus passando pelos 12. Imagine. E Jesus olha para os 12, olha para todos que estão ali, e Jesus não vai expor ninguém, irmãos. Jesus não expõe ninguém. Jesus olha e fala assim: ó geração incrédula e o quê? Eu, se fosse Jesus, não falaria desse jeito não. Mas ele falou. E na frente de todo mundo, ele diz: ó geração incrédula e perversa. E aí Jesus fala: traz aqui o menino, porque o menino não estava lá. E a Bíblia não nos dá nenhum detalhe de como foi que aconteceu. Só diz que o menino chegou e Jesus expulsou o demônio do menino. O menino não estava enfermo, ele estava endemoniado. Aquilo que estava sobre o menino, que aparentava ser uma enfermidade, era um demônio. Jesus não curou ele de enfermidade, expulsou o demônio. E a hora que expulsou o demônio, o menino ficou imediatamente bom. E quando o pai saiu com o menino, aquele alvoroço, fico imaginando aquele monte de gente ouvindo isso. Os discípulos chegam em Jesus, agora particular, porque já tinham levado uma dura pública, já precisa levar a segunda. O que você faria? Eu faria exatamente igual os discípulos. Já levei um toco público. Vou agora perguntar a Jesus: por que nós não conseguimos? Se vier o segundo toco, então vamos falar com Jesus separado. Não é verdade? É o que eles fizeram. Eles são inteligentes. Chamaram Jesus agora particularmente e falaram: Jesus, vem cá, explica para nós onde que nós erramos. Por que nós não conseguimos? E aí os discípulos usam o termo certo. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus fala para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para um monte sair daqui para lá e ele vai. Mas essa casca, esse assunto, se resolve por meio de jejum e de oração e jejum. Então agora, quais são os ensinos que Jesus nos mostra por meio desse texto? Porque foi ele que deixou ser escrito. Foi o Espírito Santo que inspirou Mateus para que esse texto fosse escrito dessa maneira. Primeira coisa, nós temos um pai que não abriu mão do seu direito de ser abençoado e de ser feliz. Nós temos um pai que insistiu em ser abençoado. Nós temos um pai que não desistiu. E sabe o que o Senhor nos mostra nesse texto? Que Ele se agrada disso, de pessoas que não desistem. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, irmãos, exatamente para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para nos fazer felizes, para nos dar aquilo que nós não tínhamos, para nos trazer a alegria que nós não poderíamos ter sem Ele.
E agora Jesus Cristo encontra um homem que não era feliz e que queria ser feliz. Jesus encontra um homem que não era feliz, mas desejava ser feliz, e já tinha tido resposta talvez de muitas outras pessoas. Já tinha levado a criança no templo, com certeza, para orar. Os sacerdotes já tinham orado, já tinham colocado óleo, já tinham feito tudo sobre o menino. E agora os discípulos de Jesus também tinham feito. Mas ele disse: não basta. Se aí não deu certo ainda dessa forma, vai dar certo com o Senhor Jesus. Mas eu não abro mão da minha alegria, e eu vou procurar o Senhor Jesus até que a alegria chegue sobre a minha vida, até que meu problema seja solucionado, até que aquilo que eu espero aconteça na minha vida e termine de maneira feliz. Igreja, isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. Quando as pessoas elas saem daquela condição de status quo, de paralisia, e elas se movem atrás do que elas esperam, e daquilo que esperam que é bom, né? Não do que é ruim. Isso agrada o Senhor. O Senhor não olhou para aquele pai e disse: de novo, mais uma vez, eu já te conheço, eu já te vi em vários lugares, você já confiou em tantas outras coisas, e agora vai depender de mim? Jesus não falou isso. Jesus disse: eu estou vendo o teu desespero e o teu desejo, e eu vou te ajudar. Meu irmão, quando uma pessoa tem um desejo no coração, e esse desejo ele apresenta diante de Deus e insiste nisso. O Senhor Jesus, uma vez, ele contou uma parábola de um homem que estava com a sua casa fechada, e alguém bateu e começou a pedir pão. Me dá pão, porque eu recebi visita, e já tinha fechado a venda. Aí a pessoa que está lá dentro fala: vai embora, porque eu já fechei. Mas o homem continua lá fora: abre, porque eu preciso de pão, eu recebi visita. Abre, eu preciso de pão, eu recebi visita. Aí Jesus pergunta: o homem não vai abrir? Vai. Deus não vai responder sua oração se você for insistente? Vai. O que você precisa é mostrar para Deus que você realmente quer a tua bênção. Porque tem muita gente que fala assim: eu quero ser abençoado, Senhor, mas não faz absolutamente nada para ser abençoado. Não ora, não vai atrás, não busca, não jejua, não sai do lugar. Quer ser abençoado, como se Deus tivesse a obrigação de te abençoar. Não, seu filho de Deus, vou ficar esperando aqui. Se Deus não fizer, eu também não faço nada. Só que nós nos esquecemos de uma coisa: Ele é Deus, e sou eu que vou buscá-lo. Sou eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim. Se eu adorá-lo, ele continua sendo o mesmo. Se eu glorificá-lo, ele continua sendo o mesmo. Se eu não glorificá-lo, se eu não adorá-lo, ele continua sendo o mesmo, porque ele é Deus. Quem precisa disso sou eu. Então eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que ser como esse pai. Existem algumas situações na minha vida, na sua vida, que nós olhamos e falamos: isso ainda não deu certo, mas vai dar certo em nome de Jesus, porque eu não vou deixar o Senhor até eu ver isso dar certo. Eu não vou abandonar o Senhor até que isso termine bem. Eu não vou desistir. Eu não sei se você sabe, mas eu procurei hoje na Bíblia a palavra desistir. Só tem uma vez desistir na Bíblia, sabia? Só tem uma vez na Bíblia que aparece a palavra desistir. E sabe onde que ela aparece? Desistir? Em 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, fazia como menino, até o momento que eu me tornei homem. E quando eu me tornei homem, eu desisti de ser criança, desisti de ser menino. É a única vez que aparece na Bíblia. E sabe, irmãos, é isso que nós precisamos parar de ser meninos. Uma criança é um maior problema. Crianças espirituais é um problema. Deixa eu brincar com você. Você já levou criança para comprar presente alguma vez? Já levou, Babi? Levou? Já levou alguma criança para comprar presente? Se você nunca levou, eu vou te dar a técnica, eu vou te dar a tática certa, né? A técnica certa para você levar uma criança para comprar. Você entra com ela na loja, veja o lugar mais caro que tem da loja, e vai com ela no lugar mais caro, no mais caro, e começa a mostrar para ela: o que você quer, filha? Ela vai olhar e falar: é esse, e o mais barato é lá no fundo. Aí você dá um passo para cá e fala: e agora, o que você quer? Ela fala: não, agora eu quero esse. Aí você vai indo para o fundo lá da loja. Quando chegar lá no fundo, qual que ela vai querer? Eu quero esse.
que é o mais barato. Pode fazer isso que dá certo. Eu já fiz várias vezes. Várias vezes. Dá certinho. Aprendi com outros isso. A criança nunca sabe o que ela quer. Hoje ela quer uma bicicleta, daqui 5 minutos ela quer um patinete, daqui 3 minutos ela quer uma Barbie. Você fala, mas meu Deus, não tem nada a ver. E Paulo fala assim, eu tenho que desistir de ser menino, porque eu sou homem, eu sei o que eu quero, e eu vou viver em cima disso. Eu quero uma família feliz, então eu não vou desistir até que minha família seja feliz. Eu quero um casamento abençoado, então eu não vou desistir até que meu casamento seja abençoado. Eu quero saúde dentro da minha casa, eu não vou desistir até que a saúde esteja dentro da minha casa. Eu não vou desistir, eu não vou me conformar, não vou aceitar. Eu vou atrás de Jesus, até que o milagre chegue na minha vida. Eu não largo ele até que ele fala, traga aqui a criança. Porque a hora que ele fala, traga, chegou o teu momento de ser abençoado, porque aí acabou. Aí ele traz a bênção de uma vez só. Aí a bênção vem de uma vez só. Fala para o teu irmão, você não pode desistir. Mas tem outra coisa interessante aqui no texto, e agora chama-nos a responsabilidade. Jesus chama os discípulos ali, quando estavam com os discípulos, Jesus olha para os discípulos não puderam curar um menino. E Jesus fala ali de uma questão muito séria. Ele fala da nossa responsabilidade. Jesus olha para os discípulos e ele diz assim, geração o quê? Geração incrédula e... Bom, incrédula, você sabe o que é ser um incrédulo. Incrédula é quando a pessoa não tem fé. E perversa. O que quer dizer perversidade aqui, nesse texto, nesse versículo? O que quer dizer perverso? Perverso aqui no original está dizendo aquele que faz errar o caminho, aquele que muda o caminho, que muda a direção, que muda o que é certo. Então, por exemplo, eu sei o que é adoração. Adoração é glorificar o nome do Senhor, é elevar o nome do Senhor. E aí eu começo a introduzir no meio da adoração coisas que não são mais adoração. Já é coisa para a carne, coisas que fazem bem para a alma, aquilo que faz bem para mim, e sem se importar com o que Deus acha ou Deus pensa. Então eu estou desvirtuando, eu estou mudando o caminho, eu estou fazendo a pessoa errar. Os discípulos oraram com esse jovem, só que a forma como foi feita fizeram com que todos que estavam ali pudessem achar que isso estava consumado ao fim. Ou seja, ele vai ser lunático, vai ser epilético, vai ter esse problema para o resto da vida dele. E Jesus está dizendo, vocês além de serem incrédulos, vocês semearam no meio daquelas pessoas o entendimento de que é assim que se vive, o fim é este. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo falou muito comigo hoje. Quando você desiste de algo que Deus tem para fazer em você, ou quando você desiste de algo que o Senhor quer fazer em você, você acaba dando um testemunho para as pessoas que estão do seu lado, que Deus não é poderoso para mudar a sua vida ou as coisas que estão em você. E você começa a fazer parte de uma geração perversa, uma geração que não acredita que Deus é capaz de fazer. Você está vivo aí ainda? Amém. Alguém pode falar, ai, ui, alguém faz isso, você pode ler para gente. Sentiu? Sentiu que todas as vezes que eu abandono uma coisa que Deus pode fazer, eu coloco de lado, eu falo, não, isso não tem mais jeito, eu estou dando testemunho para o mundo que o Deus que eu sigo não é capaz de fazer? Não é uma questão só minha, mas é um testemunho para o mundo. Quando eu abro mão do meu casamento, eu estava lendo a passagem hoje sobre o divórcio, né? Que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quando é que pode dar o divórcio? E Jesus fala, não pode dar o divórcio. Deus disse que não separe, que o homem, quando Deus faz uma aliança, jamais o homem separe. Você sabe que o adúltero separa, né? A adúltera separa. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. O que é o homem separar?
é a mulher adúltera dando em cima de um homem casado. Ela quer que se separe. Então é uma pessoa separando a outra. E quando Jesus fala sobre essa questão da aliança, do casamento, ele está falando o quê? Não tem jeito, o casamento é até o fim. Bom, se Jesus falou que o casamento é até o fim, é uma aliança, são dois corpos que se formam um, então eu não posso olhar para o meu casamento e dizer, está ruim, vai ficar assim. Não, as pessoas não podem olhar meu casamento ruim e achar que vai ficar assim. Meu casamento vai mudar e o meu testemunho mostrará que o Deus que eu sirvo é capaz de mudar o meu casamento, inclusive o dele também. Eu preciso entender da minha responsabilidade como cristão, que se eu não mudo, eu estou dando um testemunho que o meu Deus não é poderoso para mudar as coisas que estão à minha volta. E como é que Jesus chama aquilo que está à sua volta? Ele chama de geração o quê? Geração perversa. Fale para mim, pense, você quer ser uma geração abençoada ou uma geração perversa? Pode dizer. Você quer ser abençoado ou perverso? Abençoado. Então cuidado com o teu testemunho. Cuidado com o que as pessoas estão vendo. Mostre para as pessoas o quanto Deus está fazendo na sua vida e o que Ele é capaz de fazer. Mostre para as pessoas o quanto Deus tem transformado a sua vida. As pessoas precisam ver isso, porque é dessa forma que elas vão acreditar em Deus, de um Deus presente, um Deus vivo. E Jesus nos ensina: seja muito responsável com aquilo que você faz, porque o que você está fazendo as pessoas estão olhando. Eu já falei isso há muitos anos atrás. O maior problema das pessoas estarem indo para o inferno é por causa das nossas atitudes. As nossas atitudes têm levado muitas pessoas para o inferno. Tem muita gente que não quer nem chegar perto de uma igreja por causa de tanto erro que a igreja já cometeu. Quando eu falo erros, eu falo da sua liderança, falo de pessoas. Não é só pastores que são um problema. São milhões de crentes que dão cheques sem fundo, imorais, que não têm caráter. Isso tem levado as pessoas a acreditar que esse Cristo que nós pregamos não é verdadeiro. Isso tem feito com que muitas pessoas escutem a pregação e não acreditem, porque quando ela escuta a pregação, ela olha para aquele amigo que trabalha com ela olha para aquele vizinho que mora do lado da casa dela e que está com louvor o tempo inteiro, e daqui a pouco não escuta mais o louvor, você escuta tapa, tranco, derrubar coisa, quebrar e xinga, e aí ele fala, e é crente. Nós temos que ser muito responsáveis. Ou eu sou uma bênção, ou eu sou uma geração perversa, que está entristecendo o coração de Deus e levando as pessoas para o inferno. Mas tem uma terceira coisa que o Senhor me ensina aqui, e essa agora começa a ser mais importante para nós. Terceira coisa, irmãos, os discípulos fizeram uma avaliação errada do problema. A Bíblia diz que eles olharam e começaram a tratar o moço como se ele fosse um doente. O pai achava que o menino estava o quê? Doente. Houve um diagnóstico errado. Ele está doente. E quando o pai levou o menino para os discípulos, o que o pai falou para os discípulos? Que o menino era um doente, um lunático. Como é que os discípulos trataram aquela situação? Como se o menino fosse um doente. Por quê? Porque agora o pai chega diante de Jesus e ele continua com a mesma expectativa. Meu filho é doente mesmo. Não teve manifestação. Senão o pai chegaria e falaria assim: o meu filho é endemoniado, você precisa expulsar o demônio dele. Em outros relatos, outros pais, outros jovens foram apresentados como endemoniados. Quando via que era demônio, eles falavam: é demônio, é Beelzebul. Mas nesse caso não, os discípulos oraram e o pai continuou convencido de que a doença do filho era aquela mesma, lunática, epilepsia, seja lá o que for, meu filho é doente. Houve uma avaliação errada do problema. Muitos cristãos não são abençoados porque estão avaliando errado o seu problema. Jesus Cristo veio, irmãos, para nos abrir os olhos e nos esclarecer do que está acontecendo.
Jesus veio nos mostrar a verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus veio para nos dar uma vida abundante. E agora Jesus olha e vê o pai dizendo: meu filho é um lunático, eu preciso que você me ajude. E Jesus olha, manda chamar o menino. E quando o menino chega, o que Jesus faz? Versículo 18. Jesus, o que ele fez? Repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. A manifestação sobre o menino era de uma doença, mas quem que estava sobre o menino era a manifestação sobre o menino era uma doença, mas quem estava sobre o menino era e para ele ser curado, o demônio teve que sair. Quantos diagnósticos errados nós temos? Não, o meu casamento vai melhorar se o meu marido der um cartão de crédito para mim. É o que as mulheres mais querem. Só o marido louco faz isso. Estou brincando, vocês não riem, gente. O que está acontecendo? É que homem é mais seguro nessa hora, né, Renatinho? Mas tem gente que está com o diagnóstico errado. Não, se meu marido parar de fazer isso, meu casamento vai melhorar. Não, se meus filhos forem para a igreja, a minha vida vai ser melhor. Às vezes nós temos o diagnóstico errado. E aí você está lutando para levar o teu filho para a igreja. E teu filho precisa às vezes de uma outra coisa para ser salvo. Quando ele for salvo, ele vai para a igreja. Quantos diagnósticos errados nós podemos ter? Quanta coisa errada nós podemos estar pensando? Mas Jesus nos ensina algo aqui. Ele fala para os discípulos, fala assim: Jesus, nós não conseguimos enxergar como você enxergou. Jesus, não deu certo. Nós sabíamos que ele estava doente, mas tentamos expulsar a doença, mas não deu certo, sabe? Não vimos que era um demônio. E Jesus então agora fala: olha, esta casca é necessário que você tenha um tempo maior de jejum e de oração. Você precisa orar mais e jejuar para entender isso. Agora espere, escute. Não é o jejum e a oração que vai expulsar o demônio. O jejum e a oração vai te dar condições de ter discernimento do que está acontecendo. Porque a oração te aproxima de Deus, o jejum te enfraquece e te faz ser mais sensível a Deus. Quando você entra num período de jejum, você começa a diminuir as coisas. Quando você faz um jejum de 1, 2 dias, você vai diminuindo as coisas. Você já não quer sair na rua, você já não vai pensar em jogar bola, em fazer uma caminhada, em sair para ir no shopping. Você já começa a diminuir o teu ritmo. E nessa de diminuir o teu ritmo, você começa a ficar mais quieto, mais concentrado, mais atento. Somando isso à oração, você começa a ter uma palavra que se chama discernimento, sensibilidade. Começa a ser mais sensível ao que Deus está falando e fazendo. E muitas vezes nesses momentos de jejum e oração, quando tem demônios por trás, o Senhor começa a te dar mais lucidez, te esclarece, abre os teus olhos para que você comece a ter um discernimento correto do que está acontecendo. Que o problema não é o teu marido, é a adúltera. Que o problema não é o teu filho, é o amigo dele. Que o problema não é... E tem mãe que fica com ódio do filho porque ele está fazendo a coisa errada. Você não tem que ter ódio do teu filho, você ama o teu filho. Você tem que ter ódio dos demônios e daquele que está por trás, para que você tenha ódio do teu filho. Você tem que buscar esse discernimento para discernir onde que está o problema, onde começou isso, para que eu possa de maneira cirúrgica orar por aquilo e ter uma resposta de Deus.
porque Jesus não perde tempo. Jesus olhou, traz aqui o menino, trouxe o menino, Jesus foi direto, expulsou o demônio. Lógico, ele é Jesus, é o Senhor da glória, sabe todas as coisas, aleluia. Mas nós não somos, e por não sermos, Ele nos deu então uma receita. Ele disse: olha, é necessário que você então jejue, é necessário que você ore mais, para que os teus olhos se abram, para que você enxergue o que você não costuma ver. Jejum e oração tem que ser algo na nossa vida. Não pode ser algo que você vai fazer somente em campanhas. Tem que ser uma coisa comum na sua vida. Separar-se para orar, separar-se para ficar em oração e buscando a face de Deus, para aquele que mostra coisas que você ainda não enxergou. Jejum e oração. Nosso Deus está vivo, irmãos. Amém. Nosso Deus está vivo. E Ele tem todo o desejo no seu coração de nos abençoar. Como é que você quer que terminem as coisas na sua vida? Bem ou mal? Bem ou mal? Bem. E o que você está fazendo para que termine bem? O que você está fazendo? Quais têm sido os seus passos? Tem desistido ou não? Tem insistido? Tem orado? Tem buscado entender o que está acontecendo para que Deus transforme aquela situação? É isso que nós precisamos, irmãos. Precisamos de mais oração. Nós precisamos de mais oração. Precisamos de mais oração. Nós não precisamos de mais pastores. Nós não precisamos de mais pessoas nos aconselhando. Nós precisamos mais do Espírito. Mais do Espírito. Mais do Espírito. João capítulo 1 diz que Ele derramou sobre nós a unção e que todos nós temos o conhecimento. Muito crente não tem conhecimento porque não busca da unção, não vive no Espírito, não tem entendimento por meio do Espírito, não sabe o que o Espírito está fazendo ou tratando. Às vezes acontece uma coisa ruim e ele acha que foi o diabo e foi Deus. Perdi meu emprego, o diabo me tirou dali, e não foi o diabo, foi Deus. Mas Deus faz isso? Lógico que faz. Faz. Ele pode olhar e achar que você está correndo risco, pode achar que você está num lugar ruim e pode mudar você de lugar. Mas tudo que der errado na vida do crente, ele fala que é o diabo. Eu já disse aqui várias vezes: ou é o diabo ou é a Dilma, não é verdade, irmão? Ou é um ou é outro. Então tudo que der errado é o diabo. Irmãos, está cheio de coisa na minha vida. Quem age na minha vida é Deus, não é o diabo. Quando as coisas começam a dar errado, eu sempre pergunto para Deus, eu falo isso para Deus, eu falo: Senhor, o que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? O que eu não vi que eu preciso ver? O que o Senhor quer fazer que eu ainda não percebi? Pode mostrar, Senhor. Eu quero ver. E se for o diabo, Ele vai me mostrar. Mas quem age na minha vida é Deus, não é o diabo. Tudo que acontece na vida dos crentes é tudo o diabo. Nós somos de Deus. Quem age na nossa vida é o Senhor. Eu preciso ter mais tempo de oração, eu preciso ter mais tempo de jejum, eu preciso insistir que a bênção aconteça na minha vida. Eu não posso ficar somente esperando. A fé é uma coisa, ela é ativa. A fé é uma coisa que eu creio, vou me mover em direção a ela. Eu creio que eu vou trabalhar numa grande empresa, você diz. Eu vou trabalhar numa empresa e vou ganhar muito bem. O que você tem que fazer? Pegar o teu currículo e entregar onde? Na amarelinha. Com todo o respeito da amarelinha, onde você vai entregar seu currículo? Numa grande empresa. Eu tinha 14 anos, fui trabalhar numa empresa que tinha 12 mil funcionários. Companhia Nacional de Estamparia, Cimento Barroso, o mesmo grupo. Tinha até fazenda no Amazonas, eu comprava até bebedouro de água para galinha lá dentro. Eles tinham de tudo. Mas eu falei: eu quero trabalhar num lugar grande. E eu tive que me mover. Eu quero ter uma grande empresa. Você quer ter uma grande empresa? Se capacite, se prepare, seja fiel nas suas coisas com Deus, porque Deus não vai te dar nada se Ele não for majoritário nos seus negócios.
Coloque-o como o dono de tudo, o sócio majoritário nos seus negócios. E veja o que vai acontecer. Se prepare, faça. A fé, ela tem que ser operante em nós. Eu tenho que agir. Se eu creio, eu vou agir. Eu creio que Deus vai abrir o mar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Sentar e esperar o mar abrir. É isso? Não, Deus diz assim: diga ao povo que marche, manda andar. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Olha, tem alguém do teu lado torcendo, orando.